Amantes da poesia, nesta segunda-feira, dia 27 de maio, ouviremos mais um bonito episódio no Desafios Poéticos. E desta vez falaremos de solidariedade, empatia e amor ao próximo. O ato de doar não apenas comida, mas tudo que pudermos compartilhar com o próximo nos serve para lembrar que unidos somos capazes de qualquer coisa. Doação e solidariedade são elos que nos unem nas horas de maior dificuldade. Sejamos solidários, pratiquemos o bem e façamos alguém feliz. A partir de agora, apreciemos mais este show de poesia e o compartilhemos sem moderação. Dar um pão ao irmão que pão não tem é um ato de amor e caridade. Faça sempre que possa essa bondade, nunca negue um pedaço para ninguém. Seja um anjo na terra e faça o bem, se ele não precisasse e não pedia. Você tem o seu pão de cada dia, mas tem gente sem pão para comer. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Risolene Santos. Os meus pais me ensinaram divisão. Desde cedo eu sabia dividir, o meu pouco aprendi a repartir com aqueles que tinham precisão. Minha mesa faltou também o pão, precisei pedir pão e recebia. O favor recebido eu devolvia, sem orgulho eu deixar de agradecer. Parto o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Poetisa Lúcia. Há pessoas sofridas pela fome rastejando na rua do desprezo, num destino cruel de menosprezo, sem ter casa, comida, vez e nome. Doe parte de vida, ajude, some, encha o prato do peito de empatia. Faça, sirva, independe da quantia, Deus ensina a maneira de fazer. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Cláudia Duarte. Sem sequer ter um pouco de alimento, muita gente precisa de atenção, de bondade, assistência e compaixão para tentar reduzir seu sofrimento. Para você que já tem o seu provento, desenvolva também sua empatia. Um pouquinho do seu é garantia para o outro poder sobreviver. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Rosane Vilaronga, Salvador, Bahia. Quem divide o comer com quem não tem, praticando o seu gesto de bondade, amparando quem tem necessidade, elimina a carência, faz o bem. Não escuta a conversa de ninguém, quem ajuda tem paz, senta alegria. Não importa o pedaço ou a quantia, quem recebe agradece pra valer. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Mote, Risolene Santos e Ilmar de Souza, Manaus. Fica sempre bastante do perfume sobre aquele que faz a doação, pois são rosas de amor, diz a canção, tira a fome, clareia e se faz lume. Quem ajuda é porque o bem assume e não deixa ninguém de mão vazia. Sem vaidade, reparta dia a dia com o irmão que não tem o que comer. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Poetisa Mel, da Academia Catarinense de Cordel. Quem tem fome precisa se fartar. Já passei essa falta com certeza. Se tem algo sobrando em sua mesa, alimente a quem vive a precisar. Jesus Cristo não deixa mais faltar todo aquele que seu irmão sacia. Vai ter ceia bem farta todo dia e o faminto vai sempre agradecer. Parta o pão com quem pode não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Mote Risolene Santos, Glosa Jairo Vasconcelos, Santana do Acaraú, Ceará, Brasil. Quando for repartir o pão que tem, com alguém que não tem sequer um pão, parta sempre de todo o coração, porque Deus recompensa muito bem. A colheita, por certo, um dia vem, não importa se rápida ou se tardia.
Quem oferta sem ver qual a quantia, não espera o que pode receber. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Normando Cordeiro, Juazeirinho, Paraíba. A partilha é um dom da caridade. Quem precisa merece compaixão. Toda vez que você partilha o pão, vai sentir esse efeito da bondade. Não precisa pensar na quantidade, porque tudo que der tem serventia. Faça o bem partilhando todo dia com quem sofre sem ter o que comer. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Marcondes Santos. Nosso Pai que viveu a caridade, aplicando um amor terno e divino, que nos faz aprender desde menino, porque o ato de dar é, na verdade, o maior dom de fé e de humildade. Traz alento para as dores que sentia, com a paz e sorrisos de alegria. Leva o amor com carinho a todo ser. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Mote, Risolene Santos. Glosa, Iratã Curvelo. Príncipe Poeta, Academia Catarinense de Cordel, ACC. Você pense melhor, faça o seguinte: observe que a fome abala a vida, junte o todo que tem, depois divida, do clamor, da miséria, seja ouvinte. Uma mão estirada de um pedinte passa a ser um recado que anuncia que a panela de alguém está vazia e seu dono faminto quer comer. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Luiz Gonzaga Maia, Limoeiro do Norte, Ceará. Ajudar é um ato de nobreza. Quem recebe agradece de montão. Seja muito ou até um simples pão, mas que seja doado com franqueza. Dividir o que temos é riqueza. É um ato bonito de empatia, que nos faz ser melhor a cada dia e a pobreza tentarmos combater. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Glosa da poetisa Quitéria Abreu. É difícil se ater ao necessário quando os tempos nos levam ao consumo. É difícil também achar um prumo quem peça que o ser seja arbitrário. Quando vê seu irmão nalgum calvário, não aumente a tristeza da agonia, meça a ação com real sabedoria, sem alarde para não o constranger. Parta o pão com quem pede por não ter, sem mostrar o tamanho da fatia. Empatia presente numa ação enobrece o currículo do autor. E para não afetar o seu teor, precisamos pôr nela descrição. Não procure ajudar o seu irmão esperando o retorno garantia. O retorno virá naquele dia que você recebeu sem perceber. Parta o pão com quem pede por não ter, sem mostrar o tamanho da fatia. Eliezer Aguiar. Alimente quem tem fome e carência, e que vive na rua a mendigar. Faça todo o possível sem negar sua ajuda, atenção e boa assistência. Agradeça a divina providência, demonstrando ter fé, sabedoria. Acolhendo o irmão com empatia, compartilhe o manar que receber. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. João Mansan. Se você ganha sempre o pão que come, agradeça a Jesus de coração, repartindo um pedaço do seu pão, saciando alguém que sente fome. Não precisa ninguém dizer seu nome, porque Deus está vendo todo dia. Quando a fome de alguém você sacia, o seu pão multiplica e vai render. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. A glosa é do poeta João Fontinelli. Se o faminto bater no seu recinto, implorando a ração da caridade, parta o pão que tiver, bote a metade na bacia pequena do faminto.
Uma boia quem deu já é extinto. Só não falta no mundo é boia fria, namorada do filho de Maria. Na parede da frente a gente lê: parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Genésio Nunes. Fazer bem ao seu próximo lhe faz bem e experimente essa prática vez em quando, que você vai sentir que está amando tanto ao outro quanto o que fez também. O que damos para o irmão depois nos vem de retorno em forma de simpatia. As ações que tu fazes cada dia serão prêmios que tu vais receber. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Escrivão Joaquim Furtado, da Academia Cearense de Literatura de Cordel. Em Macapá, Amapá. Nunca negue uma esmola ao indigente e reparta o seu pão com quem não tem, pois assim estarás fazendo bem, ajudando o irmão que é tão carente. Vá em busca do pobre penitente, que não tem nessa vida regalia, e procura exercer sua empatia, se propondo a lhe dar sem receber. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Arnaldo Mendes Leite, de Pombal, Paraíba. Quem já pede implorando caridade, já padece a maior humilhação, dividindo com ele o próprio pão, do outro veja essa tal necessidade, faça obra de amor e humanidade, não critique quem está de mão vazia, não derrama a esmola da bacia, companheira da vida e do sofrer. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Morte, Risolene Santos, Glosa, Raimundo Gonçalves Mesquita, Baraúna, RN. Quando alguém lhe pedir para ajudar, ofereça o que pode ou o que tem. E o que a mão ofertar não lhe convém, e para a mídia dizer ou propagar. Jesus Cristo vai sempre abençoar essa ação que gerou tanta alegria para aquele que vive na agonia, tão carente e sofrendo a padecer. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Adeilza Pereira, Serra Talhada, Pernambuco. Você tem seu almoço, sua janta, sua mesa repleta de legumes. Faça o bem, preserve seus costumes. De barriga bem cheia você canta. Já o outro com fome nem levanta. Olhe o mesmo e demonstre simpatia. Lembre o tempo que a fome lhe batia e ele enxergue não tendo o que comer. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Morte Risolene Santos, Glosa Jaciro Caboclo, Coronel João Pessoa, Rio Grande do Norte. Tem que ser solidário de verdade, ser capaz de poder amenizar. Quem está lá na ponta a esperar por ajuda e até por caridade. Dor tamanha assim só mostra a verdade, quando espera de nós muita empatia, pois quem tem a barriga tão vazia não tem nada e não pode mais sofrer. Parta o pão com quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Mote Risolene Santos, Glosa Geraldo Cardoso, UBT, Aperibé, Rio de Janeiro. Não inverta os valores da justiça, de Jesus recebemos com amor. Foi maior sua oferta ao pecador, não viveu a ganância nem cobiça. Seu amor não passou por injustiça, de quem nega um quinhão uma quantia. Sua oferta para Deus só tem valia, se fizer com amor e desprender. Parta o pão por quem pede por não ter, sem olhar o tamanho da fatia. Patrício Fernandes, Cruzeiro RN, Mote, Risolene Santos. E assim chegamos ao fim a mais um episódio do Desafios Poéticos. A você que nos ouviu até agora, muito obrigada por sua audiência. Esperamos contar com ela nos próximos episódios. Um grande abraço.